Olá, meus queridos, amados irmãos, que me acompanha, que compartilha nossos vídeos. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm pela palavra de Deus. Hoje vou falar sobre o inferno. A palavra inferno nunca significou na Bíblia uma condenação eterna ou sofrimento no futuro, depois da morte carnal. Inferno na Bíblia significa Hades, Sheol, sepultura, Geena, lugar dos mortos. Nunca inferno quer dizer um lugar de tormento eterno, depois da morte. Isto não existe na Bíblia. Geena são palavras da mitologia grega. A palavra inferno na Bíblia significa sepultura. A ideia de sofrimento eterno vem do paganismo, religiões politeístas. Os judeus não acreditam em sofrimento ou tortura depois da morte. Quando Jesus falava em inferno, ele se referia a Geena, um lugar perto de Jerusalém, um vale onde eram jogados todo o tipo de impureza, lixo, corpos dos criminosos, e havia fogo durante todo o tempo, meus queridos. E os detritos que o fogo não alcançavam ou queimava, proliferava os vermes. Segundo os ensinamentos de Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, não existe qualquer tipo de tormento ou sofrimento depois da morte. Veja o exemplo. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. No livro de Atos 2, versículo 27. Neste caso, a palavra inferno significa sepultura, e não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Isto é, veja o corpo apodrecer, meus amados. Quando Jesus dizia, se a tua mão o escandalizar, corta-o e joga onde? No inferno. Ele estava se referindo ao lago de fogo, como eles chamavam este lixão de Jerusalém, onde havia fogo e enxofre sendo jogado lá, todo o tipo de imundície, meus queridos amados irmãos. Quando Jesus falava em inferno, ele sempre falava para o povo judeu, nunca aos gentios. Por quê? Os judeus sabiam o verdadeiro significado de inferno, que era ou sepultura ou o lago de fogo, lugar amaldiçoado, que se transformou em depósito de lixo, que queimava dia e noite, nunca apagando o fogo. O inferno sempre foi usado pelo catolicismo e assimilado e abusado por outras denominações evangélicas tradicionais. Pergunte ao seu pastor, ou padre, ou papa, o que significa inferno. Se ele falar que é um tormento eterno, ele é mentiroso, meus queridos. Não existe nada depois da morte. Olha lá, em Eclesiastes 12, verso 7. Preste atenção. Então o pó volta à terra, de onde veio, e o espírito volta a Deus, que o deu. Olha, essa carta foi escrita há mais de 2.000 anos atrás, como eu tenho falado nos meus vídeos passados. Jesus morreu e ficou 3 dias no inferno, na sepultura. Mas vale lembrar que Jesus pregava sua mensagem em aramaico e não em grego. O historiador Eusébio de Cesareia registra na história eclesiástica que a carta de Mateus
foi escrita originalmente em hebraico e aramaico. Este era justamente o idioma que Jesus se comunicava e pregava, assim como seus discípulos e a nação judaica de seu tempo, meus amados. Além disso, as escrituras hebraicas também eram lidas nas sinagogas judaicas. Obviamente, havia ainda um certo grupo de judeu de fala grega. O texto aramaico do Novo Testamento foi conservado na Bíblia Peshitta e alguns outros manuscritos, como o Codex e outros demais, meus amados. Portanto, nos textos de Mateus, capítulo 5, 22, 29 e 30, e ao 10, 28, e ao 18, versículo 9, além de Marcos, capítulo 9, 43, 45 e Lucas, capítulo 12, 5, em todas as vezes Jesus usava a palavra aramaica Geena, que se refere ao vale de Inom. Percebem, meus amados irmãos, que não tem nada a ver com o fogo devorador, que vai nos devorar. Todos nós vamos para o inferno, a sepultura, lugar dos mortos, justos ou injustos. Compreende agora o que é o chamado inferno na Bíblia? Jamais vocês ficarão com medo desta palavra, chamada inferno. Que Deus abençoe a todos vocês das redes sociais, quem vem me acompanhando, nosso canal, que ele cresça e nós diminuímos. Graça seja com todos vocês.